Salve Maria! Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Leonardo Ferreira, fundador da Céu na Terra. Eu sou a Mariana, também fundadora. E nesse vídeo nós vamos contar a nossa história, como que nós conhecemos, como que foi o nosso namoro, se foi um namoro santo ou não, e como nós chegamos até aqui hoje, né, casados, tá? Porque a Céu na Terra tem essa área aqui de depoimentos de pessoas. Nós sabemos que um depoimento, uma história de vida de alguma pessoa pode e vai te ajudar no seu caminho de santidade. Por isso que a gente decidiu gravar o nosso testemunho, principalmente se você é jovem ou é casado, quer buscar um casamento santo, um namoro santo, essa é a hora. E nós temos 2 pontos dos vários pontos da nossa vida altos aqui da nossa história, que são A intercessão de Santa Terezinha pra gente começar nosso relacionamento e também o nosso casamento, né? o nosso casamento. Foi tudo de bom e agora nós vamos contar pra você nesse vídeo. Então bora lá? Amor, quando que começou o nosso namoro? Quando que nós se conhecemos, na verdade? Tudo começou com a encenação da Paixão de Cristo, é tradição lá da cidade que a gente morava, todo ano tem. E aí nós fomos convidados, né, para participar. Minha tia me convidou, eu não sei quem O convidou. Natan me convidou. A paróquia que a gente fazia parte, onde que nós morávamos, tem a encenação da Paixão de Cristo muito grande. São várias pessoas participando da encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa. E na ocasião eu era o bandido bom, tá? Eu fazia parte do elenco lá e a Mariana também. A Mariana era coadjuvante lá, né? Dentro. E eu fui assim despretensioso, né? Nem queria participar da encenação da Paixão de Cristo, na verdade. Só que já fica o primeiro insight para você aqui, a primeira prova de vida. Participe de um grupo, participe de um movimento, participe das coisas que acontecem na sua igreja, porque muitas vezes você recebe um convite para participar desses eventos, não vai e talvez está perdendo o grande amor da sua vida. Esse daqui, no caso, já é meu, tá? E aí eu tava lá na encenação, nos ensaios, né, na verdade, da encenação, e eu vi uma menina magrinha, bonitinha, cabelo cacheado, óculos desse tamanho. Eu falei, na época, né, eu fazia parte do Cursilho Jovem, né? E se você é do Cursilho Jovem, comenta aqui, sou do Cursilho Jovem, sou do Cursilho Adulto, sou cursilista, de colores. Comenta aqui nesse vídeo nosso, pra gente saber que você é cursilista e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Só que eu estava na igreja, mas eu não era igreja. Eu participava muito da igreja, eu era do movimento, mas fora da igreja eu vivia no mundo, né? E aí tem aqui no canal uma história só minha, o meu depoimento, como tem só da Mariana, o depoimento isolado. E esses 2 vídeos se unem nesse vídeo aqui agora. E eu falei bem assim, eu vou pegar essa magrinha aí. Eu vou fazer... Eu, ao contrário do Leonardo, gente, eu era a igreja onde eu tava, né? E naquela época eu, tipo assim, tava muito focada em ser santa e tava pensando até mesmo em ir pro convento, né? Namorava, mas tava ali discernindo a vocação, né? E aí eu falei que ia pegar ela, né? E aí, assim, Nossa, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá, tá passando aqui no card em cima e assiste o vídeo da Mariana, da história da Mariana até o casamento, né? Nesse depoimento aqui a gente se uniu. E eu falei, eu vou pegar essa menina, né? E aí eu era galanzinho, com o peito estufado e tudo mais, passava pra lá, passava pra cá, e ela não me notava, ela não me dava moral, sabe? Ela não tinha espaço pra conversar com ela. Só que eu falei, não, eu tenho meu dom, né? Eu vou usar meu dom pra conquistar essa menina. E aí eu fiquei perto, próximo dela, e vi que a tia dela chamou ela de Má, né? Falou, vem cá, Má. Então, sabendo o nome dela, eu já fui lá no grupo, tinha um grupo, né, de mais de 200 pessoas lá no WhatsApp, todos da encenação da Paixão de Cristo. E eu já fui procurar Mariana, Maria, não sei o quê, e eu achei a danada lá dentro do grupo. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela. Fala aí depois quando você recebeu a mensagem, amor. E assim, gente, eu não lembro mesmo quando do Leonardo na encenação, não Desfez lembro. de mim. Não desfiz, eu só não reconheci, eu nunca vi ele, né? E aí, acabou a Paixão de Cristo, né? E aí eu fui pra casa. E aí, do nada, chega uma mensagem do número que eu não tinha salvo, estranho. Eu vi que era um cara. E aí eu falei, depois eu respondo, né?
Aí eu lembro até hoje que eu tava na varanda ali, sentada em cima da mesa, e minha mãe na lavanderia, assim, a gente conversando, né? E aí eu respondi ele, fui educada, né? Minha mãe deu educação, graças a Deus. E aí ele começou a puxar assunto e a gente conversava. Gastando verbo aqui na mensagem, tentando, e ela Poucas poucas ideias. conversas, né? Aí chegou o ápice, né? Desse, eu ainda não conhecia ela pessoalmente, de conversar pessoalmente, né? Sábado de Aleluia, tem a missa de sábado de Aleluia, e aí lá a comunidade abençoa os pães, abençoa as frutas, e aí a missa no dia era do movimento cursilista, e eu estava ajudando na missa, né? E aí eu peguei uma bandeja de fruta, entreguei para 4, 5 pessoas, vi que ela estava na missa, já fui lá entregar para ela. E quando eu estava chegando perto dela com a bandeja de fruta assim, adivinha o que ela fez? Ela olhou para mim e virou as costas e saiu andando. Não olhei pra você. E aí ela saiu andando. Eu fiquei muito chateado, né? Eu fui embora. Você não vai se justificar, não? Vou contar Eu agora fui a minha embora versão. pra minha casa, tá? Essa é a versão do senhor drama, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu fui embora pra minha casa revoltado. Falei, cara, que menina patricinha, né? Por quê? Porque, assim, Jesus fala que nós temos que amarmos a todos, tá? Mas, assim, ninguém gosta de gente metida, de patricinha. E aí eu fiquei muito desanimado com ela e fui embora pra minha casa, né? Só que, gente, eu vou falar aqui o que aconteceu. Eu nunca tinha visto, não conheci o Leonardo, né? Só tinha visto a fotinha lá do Instagram, não, do WhatsApp dele, né? E aí chegou o final da missa, fui dar a benção para meus padrinhos. E aí eu vi lá atrás assim, um vulto. Sabe quando você tá olhando? Eu, tipo assim, eu tô olhando aqui esse microfone, mas eu tô vendo lá embaçadinho que tem o celular, né? E aí eu tava assim, olhando pros meus padrinhos, conversando, finalizei a conversa e fui pra casa. Só que na hora que eu virei, assim, né? Eu lembrei de ter visto um vulto de um cara vindo, né? E aí eu não sabia se era ele, se não era. Eu falei, nossa, mas será que é? Meu Deus, ele vai achar que eu sou patética. Vai achar que eu sou muito idiota. E aí, adivinha só o que aconteceu? Quando eu cheguei na minha casa, já tinha uma mensagem, adivinha de quem? Aí eu perguntei pra ele, né? Fiquei com peso na consciência. Perguntei, era você lá? Porque eu não tinha visto, eu não reconheci, né? Ela mandou uma mensagem no WhatsApp falando, né? Eu falei, não, era eu mesmo, né? Aí eu comecei meu drama, né? Falei, agora é a hora da minha vez, já que ela tá arrependida, né? E aí, por várias vezes, um ponto alto antes disso é que aqui na nossa região tem o famoso tereré, né? A cultura nossa é tomar tereré. Então, você que é de outra cidade, qual que é a cultura aí na sua cidade ou no seu estado? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é o estado que nós moramos, a cultura é o tereré. Lá no Nordeste é vatapá, cuscuz, né? Então, já comenta aí no nosso vídeo o que você chama aí na sua cidade as galera pra fazer na sua casa. Aqui nós chamamos pra tomar um tereré, que é quase um chimarrão, né, amor? Sim, só que ele é gelado, tá? Não é chimarrão, não confunda tereré com chimarrão. E ela sempre me falava não, né? Aí no dia que ela deu essa gafe, eu falei, agora é hora de eu me aproveitar, né? Aí eu falei assim, não, então vamos marcar um tereré. Aí ela... O que você fez, amor? Aí no domingo eu tava... Domingo de Páscoa. Era Páscoa, aí eu falei com a minha mãe, né? Aí minha mãe falou, Mariana, chama ele lá em casa pra tomar um tereré, pra você pedir desculpa, né? Aí eu falei, não, verdade, mãe, boa ideia. Aí eu mandei mensagem, você quer ir lá em casa e tal? Já tinha passado o almoço, né? E aí ele falou, não, tô indo, só manda a localização. Aí eu cheguei, tive que sair correndo da minha tia, cheguei em casa... E aí mandei a localização, deu 5 minutos e tava lá. Com a motinha velha, né? Tinha uma motinha velha que ela avisava antes de eu chegar na casa da Mariana, que ela rangia muito, né? Era uma vizinha, ficava nhec, 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 nhec. Aí eu cheguei lá na casa da Mariana, né? Eu falei, agora eu vou conquistar ela, né? Cheguei na varanda da casa da Mariana. Falei, agora é hora de eu conquistar. E aí tava tão frio, nós sentados na varanda, que nós nem tomamos tereré. Mas aí eu falei, agora é hora de eu conquistar ela, porque eu já tô vendo ela pessoalmente e tudo mais. E aí eu comecei a mandar um migué na Mariana, né? Migué, pra quem não sabe, é tentar conquistar ela, né? Ficava falei, me elogiando. Eu vou pegar essa menina, eu falei. E eu namorava, eu não tava gostando, sabe? Ficava tipo... um namoro à distância, né? Vamos dizer. Era um namoro já que eu não tava mais querendo, né? Mas tava ali, né? E aí ele ficou lá andando em cima, aí eu não gostei daquilo, porque eu já era muito reservada, né? Tímida no último, não
Falava nada. Eu que tinha que ficar perguntando as coisas pra ela, porque ela não falava nada. E nesse dia ela começou a contar da história dela, né? Lá no vídeo dela você entende um pouco melhor sobre isso. Ela falou que ela tava querendo ir pro convento, que ela tava fazendo encontros ocasionais, que ela tava se preparando para ir. E eu que estava na igreja, mas era do mundo, pensei assim comigo, depois da conversa que nós tivemos, né? Falei, meu Deus, nunca mais eu quero nem conversar com essa menina. Falei que eu vivia também um namoro santo. Ela falou que vivia o namoro santo, né? Aí eu peguei e falei assim, que? Namoro santo em 2019. 2018, né? Namoro santo? Você tá doido? Estamos no século XXI. Olha o meu pensamento, né? E ela falou, não, comigo é só namoro santo. Aí eu peguei e falei assim, você tá doido? Eu fui embora aquele dia, decidido que nunca mais eu iria conversar com a Mariana, entende? Por quê? Porque eu não queria desviar ela do caminho de santidade. Eu tava errado, mas eu não queria trazer ninguém pro buraco junto comigo, tá? E às vezes você tá namorando aí, está na igreja, mas vive um namoro de fornicação, um namoro no pecado, tá? E assim, se você quer levar o seu namorado ou namorada pro céu, você tem que entender que você precisa viver a castidade, um namoro santo, tá? Isso é muito importante para a igreja e também é muito importante até mesmo para o seu casamento, porque quem consegue se privar do sexo antes do casamento, consegue se privar de muitas coisas dentro do casamento, entende? Então, mas na época eu não tava nem aí pra isso, tá? E a Mariana tava no caminho de santidade, falei, vou abandonar essa menina. E foi dessa forma que eu conheci a Mariana pessoalmente, indo na casa dela e já logo de largada, né, desistindo dela porque ela estava num caminho de santidade. E aí, né, aconteceu uma coisa que eu não fiquei sabendo muito tempo depois, que a minha mãe, eu não sei se ela pegou meu celular e mandou o número do Leonardo pra ela, mas ela mandou uma mensagem pro Leonardo falando, porque naquela época eu tava passando muito mal de ansiedade, tava tendo crises terríveis e não tava bem, eu não tava nada bem. E aí a minha mãe mandou uma mensagem pra ele, né? Então, eu também, assim, eu já nem mandava mais mensagem pra ela, não trocava, Você nunca parou não de falar trocava comigo. ideia mais com ela, Trocava queria, assim. queria desistir disso, né? Queria, assim, deixar passar, foi só um momento, né? Só que muitas vezes você fala assim, eu não escuto Deus falando comigo, né? Mas às vezes as pessoas falam o que Deus quer, entende? Então, a mãe da Mariana mandou essa mensagem pra mim, né? Por quê? Porque eu converso muito e quando eu cheguei lá na casa da Mariana, eu já conversei com o pai dela, já conversei com a mãe, mandou mensagem. já me amaram logo de começo. Minha mãe mandou mensagem pra ele falando que eu não tava bem, que fez bem ele ter ido lá pra eu conversar mais e tal. E aí ela pediu, né, pra ele continuar a amizade, indo lá conversando comigo. Aí, eles, né, a família inteira, a avó até, né, a avó da Mariana, começaram a me chamar para ir tomar tereré, para ir comer bolinho de chuva. A Mariana fez um bolo de fubá e me chamou. Goiabada. Com goiabada, né? Um bolo de fubá com goiabada. E aí eu fiquei Ele nessa, né? cultivando a amizade. Eu Pra mim era amizade, mas o Leonardo já tava apaixonado. Quem já. disse? E aí eu fui vendo, né? As qualidades e as virtudes da Mariana e eu fui me interessando por isso, né? E uma vez, mesmo eu estando, e eu vou falar muito isso nesse vídeo, eu estando na igreja, mas não sendo da igreja, eu estava em pé um dia na homilia do Frei Monísio, lá no fundo da canto da parede. E aí ele falou assim, ó, quem conhece a Deus verdadeiramente e não quer mudar, não conhece Deus verdadeiramente. Então, aquilo foi um soco no meu estômago, porque, tipo assim, eu queria ser mensageiro do cursilho, quem é cursilista sabe, né? Eu queria pregar o evangelho, eu queria ministrar palestra, eu queria ministrar e falar sobre o amor de Deus, o que a gente faz hoje. E eu tava totalmente no mundo. Eu tava com um pé no mundo e um pé na igreja. E quem tá assim, amor, tá como? No mundo. No mundo, né? E aí eu vi que a Mariana era a minha salvaguarda. Eu sei que o processo de santificação é responsabilidade minha, mas eu vi que a Mariana poderia me ajudar nesse caminho, tá? E aí eu fui me apaixonando por ela,
E nós fomos conversando, essa amizade foi estreitando, né? Nesse tempo eu também terminei o relacionamento. Terminou porque tava apaixonado por mim também, né? Mentira. Mas tava gostando já. Não, tipo assim, ele era legal, né? Mas eu queria um tempo pra discernir a minha vocação. Porque eu terminei falando que não, vou discernir minha vocação, não sei se eu quero isso, e não sei se é pra mim, talvez eu seja irmã. Terminei isso, mas já tava conhecendo o Leonardo, né? E aí chegou o grande dia, né? O grande dia que... Corpus Christi. Então chegou o dia de Corpus Christi, né? Eu decidi falar pra Mariana que eu gostava dela, né? E aí eu cheguei pra ela... Antes de Corpus Christi teve uma visita, a mãe dele não morava na cidade que a gente morava, e aí... Essa história eu podia pular, né? Mas tá bom. E aí a mãe dele tava lá, né? E minha avó falou, fala pro Leonardo trazer a mãe dele aqui, né? E Aí já fui, apresentei minha mãe pra futura nora dela. E aí eles foram lá, almoçaram. O que sua mãe falou depois? Minha mãe falou assim pra mim: você tá gostando dessa menina, né? Você vai acabar casando com ela, namorando, ela falou, né? E casando, você vai ver, né? E você que é mãe, tome muito cuidado com o que você fala pro seu filho, né? Porque a palavra da mãe tem poder espiritual sobre o filho, entende? Então minha mãe falou isso e vamos continuar a história pra você ver onde que nós chegamos, né, meu amor? E aí chegou Corpus Christi. Chegou o dia de Corpus Christi e eu falei assim: Mariana, tem uma coisa pra te falar. Aí ela já tremeu na base, né? Eu falei: eu vou ir na sua casa pra te falar o que eu tenho pra te falar, tá? Não, eu chamei você pra almoçar. Minha avó falou... Depois que a gente pintou as ruas, minha avó falou, chama o Leonardo pra vir almoçar. Verdade. Lembrei como se fosse hoje, quando você tava pintando a rua lá. Eu cheguei lá. Cheguei lá perto de você, ela toda magrinha, né? Ela era mais magrinha do que ela é hoje, né? Pintando as ruas lá. Eu falei, nossa, eu tô apaixonado por essa menina. E na época tava um friozinho, né, minha vida? Tava mesmo. Um friozinho bem... Até hoje, quando faz frio, a gente... nostalgia É pra muito nós. nostálgico pra gente. Nostalgia. Então eu peguei e falei pra ela, Mariana, eu acho que eu tô gostando de você, tô apaixonado. Aí você falou o quê? Eu falei que o sentimento era recíproco, né? E tudo mais. Só que aí, né, os termos dela eram o seguinte, tinha que ser namoro santo, né? E aí eu falei assim, pô, eu gosto dela, ela pode me trazer pra perto de Cristo, ela vai me ajudar na minha santificação. Então bora lá, vamos viver esse namoro santo, né? E aí antes de começar a namorar, nesse dia, nós assim, e isso que eu acabei de falar foi o que eu pensei. Mas não foi o que a gente decidiu na hora. Na hora a gente falou assim, ela falou assim: Vamos discernir. vamos discernir sobre isso, a gente tem que rezar tudo mais pra ver se vai dar certo, né? Aí eu já fiquei muito pé da vida, que eu sou colérico, né? Sou meio explosivo, né? Falei, tá bom, eu tô aqui disposta a mudar, a ser um cara diferente. E ela quer ficar desse jeito, né? Quer fazer de difícil, né? E aí eu fui embora. Aí eu troquei ideia, até um abraço, Josi e Murilo, né? Amigos do nosso coração, eles também são católicos fervorosos. E aí eu falei pro Murilo o que estava acontecendo. Na época eu trabalhava numa empresa, numa cooperativa, e ele trabalhava em outra empresa que atendia essa cooperativa. Eu falei, Murilo, é assim, assim, assada, não sou dessa vida, mas eu quero viver essa vida, não sei o quê. Só que eu não sei se eu quero, né? Porque é assim. Aí ele pegou e falou bem assim pra mim, ó. Lembra como se fosse hoje. Leonardo, e aí é aqui que chega um ponto auge, né, amor? Ele falou assim, ó, Leonardo, chama ela para rezar a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí vocês, dentro da novena, vocês vão entender se é para vocês namorarem ou não, se isso vai dar certo ou não. E eu não falei nada pro Murilo, não. Mas quando ele foi embora, que ele saiu lá da empresa, eu falei assim, esse cara é doido. Onde que eu vou fazer uma novena para decidir se eu vou namorar ou não? Um namoro santo ainda, né? Aí isso ficou me martelando. E aí foi passando a semana, eu pensando nela, eu querendo ver ela de novo. Aí ia na casa dela, não podia dar nem um beijinho, assim, nem uma bitoquinha. Porque católico não fica, né? E ela me impôs isso em mim. Não, nós não vamos ficar, nós vamos se beijar só depois que nós começar a namorar, né? E eu, meu Deus do céu. Aí um dia, voltando do trabalho, né? Aí eu falei assim, me veio no coração assim... Vou fazer essa novena de Santa Teresinha. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Santa Teresinha quiser. Aí eu cheguei na minha casa, antes de fazer o almoço, eu joguei as panelas assim na pia, peguei o celular e falei pra ela, Mariana, eu quero fazer a novena de Santa Teresinha pra nós discernir. Aí ela chega e falou emocionada, né, comigo. O que você tava pensando?
Porque eu tava com a mesma coisa no coração, de falar pro Leonardo pra gente fazer a novena de Santa Terezinha. E aí nós decidimos fazer a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tem até aqui no nosso canal, tem a novena com meditações. Já depois desse vídeo vai assistir a novena, vai fazer a novena, né? Cada vídeo é para um dia. Enfim, nós então decidimos fazer a novena. Então nós começamos, e quando nós começamos com um propósito que nós queríamos uma prova de Santa Teresinha, né? Porque a Mariana sempre foi devota. E aí a gente falou, se a gente ganhar uma flor ou uma rosa no meio da novena, por a novena pelo nosso namoro, a gente vai namorar. Se não, não. E aí, amor, como que foi? E aí passou um dia, 2, 3, 4, 5. E Aí nada no de nós receber essa flor. Aí no sexto dia, sétimo ou oitavo dia. nós conversamos. Eu falei assim, ô Mariana, já tá acabando essa novena aí, né? E se nós não ganhar essa flor? Aí ela olhou pra mim assim, aí nós não namora. Eu falei, não, então beleza, né? Fechou então. Só que eu fiquei preocupado, confesso, né? E a Mariana, você também ficou, né? A Mariana também ficou Porque preocupada. E aí dessa forma, né? Nós continuamos rezando com muita fé. Teve um dia da novena que tava muita chuva, muito forte, né? Pra provar o meu amor pra ela, né? Eu fui com a minha motinha velha, na chuva. Eu cheguei na casa dela ensopado. ensopado. Mas eu fui. E ela, ah, não, vamos rezar. Não Começar sei. pelo telefone, eu falei pra ele. Falei, não, tem que ser virtual, tem que ser presencialmente, de joelho, nós vamos fazer dar certo esse trem. Só que a flor, ou a rosa, não chegava, né? Aí eu olhei pra Mariana e falei assim, olha, se nós não ganhar, eu não quero namorar não com você. Tá tudo certo, vida que Gente, segue, nem né? falou isso. Aí, é, no sétimo dia, Oitavo. oitavo dia, a Mariana, ela cresceu na renovação carismática, né? No RCC. Quem é do RCC, pede pra eles comentarem, amor. Comenta aqui, gente. Quem é do RCC já comenta aí, se inscreve no canal para estar recebendo os nossos vídeos, ativa a notificação, tá? E se você é de qualquer outro grupo ou movimento, também se inscreve aí, já deixa um like aí na nossa história. E aí, no oitavo dia, já era a véspera de acabar a novena e eu preocupado, né? Mas confiante em Santa Terezinha que ela ia fazer o melhor para nós. Aí a Mariana, eu lá na frente da casa da avó da Mariana, que nós estávamos fazendo a novena, a Mariana tava passando lá com a avó dela. Mariana chegou e falou assim: Foi você que colocou essa flor no para-brisa do carro do meu pai? Aí eu falei: Não. Aí ela falou assim: Então, tava lá, não foi você? Eu falei: Não. E a Mariana achou que tinha sido eu, né? Aí eu falei assim: Eu nem passei pela igreja, tá? Nem passei pela igreja, eu vim direto pra cá, tô te esperando. Aí ela saiu meio tímida assim, dando risada, faceira, felizinha, né? Que tinha ganhado a flor, eu lembro que fosse até hoje. Aí eu peguei, nós rezamos a novena, no oitavo dia eu perguntei pra ela. Falei assim, essa novena essa Helza aí tá valendo, né? Aí ela falou assim, tá valendo, né? Nós ganhou, tava no carro do meu pai, não tava. E assim, o mais complexo é que não tinha nenhuma flor, que flor que era, amor? Minha avó chama de peito de velho, Era né? um peido de véia, uma flor amarela. Vamos até colocar Uma uma foto. foto aqui pra você ver que flor que é essa, que toda igreja tem. Só que lá na igreja, a gente não achou nada perto daquela flor. Então, como que essa flor foi parar no para-brisa do carro do pai da Mariana, né? Então, a gente entendeu que era um sinal de Santa Teresinha do Menino Jesus. Algum tempo depois, né? A gente já estava namorando, com 3 meses de namoro. A gente descobriu que foi a tia da Mariana que colocou lá, né? Mas aí a gente já tava namorando, não tava dando certo, então a gente entendeu que a tia da Mariana foi usada, né, por Santa Terezinha. E aí eu ainda perguntei pra Mariana, você quer terminar? Não, vamos continuar. Ela quero ver largar o Leonardo depois disso, né? É, Brincadeira fora essa parte, pessoal. Então, a gente começou um namoro santo, né? O começo não foi fácil pra mim de forma alguma. Só que como eu tinha um propósito de mudança, né? E colérico tem essa, quando ele quer mudar, ele vai mudar, né? E E também eu sabia, né, que o Leonardo não vivia uma vida em Deus, eu sabia, né? E aí eu também fui muito rígida com ele, tipo, muito. Meu filho, olha, esse regríssimo. negócio de Era pegar no cheio. bumbum, de não deixar nem pôr a mão Não. nas costas dela. Na cintura, bem na cintura em cima, assim, se abaixasse um pouco eu levantava a mão dele ainda, porque E dava um soco. E aí, o que acontece? Então nós vivemos, né, amor? 2 anos. Dois um pouco anos. menos, né? Lá no final do namoro a gente Tava quase começou a dando. deslizar. Exatamente. A gente viu 2 anos
a castidade, no final dos 2 anos a gente começou a deslizar. E olha aí, quando você começa a deslizar com Deus, dentro da sua fé, dentro do seu relacionamento, as coisas do mundo começam a entrar. Então pegue isso como lição. A gente ficou fraco na oração, ficou fraco nas coisas da carne, né? E aí teve um acontecimento que não cabe a nós falar aqui, não é nem interessante. E aí nós terminamos o namoro de 2 anos, né? Eu falo 2 anos porque ia dar 2 anos. E nós terminamos o namoro de 2 anos. Um namoro que eu considero que foi um namoro santo, né? Porque foi muito bom. E aí a gente ficou 1 ano separado. Nesse 1 ano, eu tentei ficar na igreja, mas não consegui. Voltei pro mundo. A Mariana também. Eu abandonei a igreja. Abandonou a igreja. Os meus amigos mandavam vídeo dela dançando funk. Aí eu ficava possesso, né? Eu falava assim, cara, como que a pessoa que era tão da igreja agora tá... Ele falando de mim tava de mal a pior. Dançando até o chão, né, cara? Pior que eu. Ah, ficou com vergonha, né? Não era pra revelar isso. Eu tenho um vídeo ainda. Brincadeira, não tem mais não. E aí... então a gente foi se destruindo, né? Como pessoa, como ser e como espírito também no mundo, né? Só que aí vem outra fase boa, né? A volta do namoro. Só que esse 1 ano separado, o Leonardo nunca deixou, né? Porque assim, ele terminou comigo, mas 2 dias depois tava pedindo pra voltar. Eu me arrependi, né? Aí eu não quis voltar mais, porque o Leonardo era muito babaca comigo. Me humilhou. Não, eu fui justa, né? Aí depois que eu terminei com o Leonardo, vi que, nossa, que vida boa, gente, tá em paz, sem treta na minha cabeça. Aí eu não quis voltar, e aí de mês em mês ele tava lá no meu direct, todo dia conversando, né? Todo dia olhando meu story, e eu nunca respondia, nunca nada, sabe? Sempre não, a Mariana, ela ficou assim... E isso é uma verdade, né, absoluta, que ela ficou muito brava comigo e realmente, às vezes, mais uma vez, você não vê os sinais de Deus na sua vida e os sinais de Deus são simples. Então, esse término nosso foi uma coisa de Deus. Então, às vezes, você acha que uma coisa que aconteceu muito ruim na sua vida é porque Deus não te ama, quando na verdade aquilo é um grande ensinamento pra você. Porque nesse término, a Mariana começou a falar mal de mim pra todo mundo. Ela fez a mãe dela me odiar, fez um monte de gente... Minha mãe já não tava gostando mais do ela fez um monte de gente não gostar de mim. Mas antes que... antes de terminar, minha mãe já não gostava mais do Leonardo, porque ela tava vendo que o Leonardo tava muito tóxico. Sabe? E aí, esse afastamento foi bom pra, por exemplo, assim, eu ver quem que eu não era um cara legal mesmo, era um cara do mundo, né? Tinha muito do mundo dentro de mim, mesmo vivendo esse ano. Só que eu precisei passar por essa tábatas, né? Esse isolamento sozinho. E realmente eu fiquei muito sozinho. Porque eu fui para uma cidade onde quando eu fui promovido, né? Eu fui para uma cidade onde quando eu não conhecia ninguém, um monte de gente querendo me derrubar, um monte de gente fazendo coisas ruins para mim dentro do meu trabalho. Então foi um momento que eu fiquei sozinho mesmo e sofri muito, sabe? E aí esse período, né, de afastamento foi bom para eu me renovar. Só que a Mariana falava muito mal de mim para todo mundo. Esse é um ponto, né? Enfim, só que foi passando o tempo, isso foi passando 1 ano, e aí eu voltei para minha cidade, eu saí do serviço que eu trabalhava na outra cidade, voltei para minha cidade, que é a cidade que a Mariana morava, e aí toda vez eu mudava o horário de ir para a igreja. Mentira, era ao contrário. Eu mudava o horário de ir para a igreja. Não tô mentindo, católico não mente. Você tá mentindo sim. E aí? Ele ia na missa pra me ver, e eu trocava o horário da missa pra não ver ele. Porque tava na época da pandemia, e aí começou a ter uma missa às 5 da tarde. Aí no domingo eu gostava de dormir até mais tarde pra ir de noite. Pandemia mesmo. E aí na pandemia eu falei, cara, eu vou nessa missa das 5, que daí o Leonardo não vai, porque ele vai na de noite. Então eu não encontro ele, show de bola, passo minha missa tranquilinha na paz de Cristo. Aí... Chegava lá, a Mariana tava na missa, cara, você acredita? Mentira. E assim, como a gente teve um término, o nosso término foi muito complicado, turbulento. Tão complicado que a gente não terminou. Eu, babaca como era, só parei de falar com ela e nunca mais fui na casa dela e boa, segui minha vida. Eu falei, não, no dia... Seguiu mais ou menos, né, que tava lá também. Eu segui minha vida. E aí, assim, a gente não tinha terminado mesmo, realmente, sabe? Então ainda ficou a conexão. Na verdade, ficou meio que mal resolvido, sabe? Exatamente. E aí toda vez... Vai chegar num ponto bem legal que eu gosto muito. E aí, às vezes, tava na missa, né, gente? E aí, eu sentava um pouco mais pra frente.
E aí do nada eu começava a sentir um negócio muito estranho, uma sensação assim estranha. E eu sabia que era a presença do Leonardo. Falou, cara, o Leonardo chegou na missa. Aí eu dava uma olhadinha assim, ele tinha chegado na missa. E aí ficava aquele sentimento muito ruim. Eu podia estar do outro lado da igreja, mas ficava esse sentimento E aí terrível. teve um dia da missa da família, né? Verdade. E eu sozinho na missa da família. E ela foi com a prima dela também, então foi sozinha. Aí o Frei falava assim, abraça a pessoa que você ama. Pega na mão da pessoa. Pega na mão da pessoa que você ama. E eu falava assim, olhava assim pro lado que ela tava e falava assim, olha, que caramba, ela podia estar aqui, né? Mas não tá. E também teve outro fato muito interessante de energia, né? Eu acredito muito em energia, porque Deus criou tudo de energia. Tudo que você vê, que você toca, é energia. Certo dia na nossa comunidade, lá as missas tem bastante gente, graças a Deus. E aí não tem lugar para sentar. Eu cheguei um pouco atrasado e não tinha lugar para sentar. Então a porta abre assim, lá na Divino Espírito Santo, tem 3 portas. E aí eu entrei pela porta do canto e fiquei atrás da porta, porque não tinha onde sentar, né? E aí, de repente, eu prestando atenção na missa, eu vivendo a missa, eu senti uma massa quente, uma coisa assim diferente, um sentimento assim. E aí eu pensei comigo, a Mariana tá aqui, né, do meu lado. E eu olhei assim, eu vi só um pezinho, um all-starzinho na porta, assim, né? Eu vi só um all-starzinho. Falei, não, mas não pode ser ela não é possível, né? Aí... Esse foi entre várias missas que nós se encontramos sem estar nos conversando, a gente sempre ficava com esse sentimento. E aí eu falei assim, eu botei não, né? Porque eu não sou galinha, eu coloquei o rosto assim pra fora da porta pra ver, né? Se era ela mesmo. Rapaz, eu levei um susto, era ela mesmo. Aí eu falei assim, eu não fiquei sem reação, eu falei assim, oi? Aí ela... Mentira, eu fiz assim com a cabeça. Nem deu moral. Mas eu falei, ué, que a minha voz não saiu, eu tava de máscara, né? Aí não Nem aparecia. deu moral. Falei, não, beleza, então é assim, né? E aí, devido a esses encontros e desencontros, e também assim, quando você... Teve uma vez comigo também, que eu tava na missa, né? Tava sentada com a minha mãe, com a minha avó. E aí, do nada, eu comecei a sentir um trem muito estranho. Eu falei, cara, o Leonardo tá atrás de mim. Tô sentindo que ele tá atrás de mim. Aí, né, eu não virei pra olhar, né, porque eu não queria ver ele. Mas aí eu olhei de canto, assim, eu dei uma viradinha, olhei de canto de olho, assim, e aí eu vi, sabe, que era ele. Eu falei, ai, meu Deus, que saco, ele atrás de mim ainda. E aí, esse dia eu também, assim, não foi porque eu sentei porque eu quis, né, porque não tinha mais lugar pra sentar, né. Enfim. Na sua mãe, onde ela tava, tinha lugar sim. Enfim, aí eu peguei, né, e eu vi aqui, por exemplo, assim, a minha vida tava correndo tudo bem. Eu tinha acabado de abrir uma empresa, tava ganhando bastante dinheiro, tava tudo beleza, não tava indo pra igreja, mas tava beleza no mundo, entende? Só que eu tinha essa pendência mal resolvida com a Mariana e eu via que aquilo tava fazendo mal pro meu psicológico, eu não tava dando continuidade na minha vida. Então perceba-se, tá? Conheça-se muito bem. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Mariana. Eu falei, Mariana, vamos conversar pra resolver? Porque eu sinto que tem algo mal resolvido entre a gente. Não quero nada com você não, é só pra se resolver mesmo, né? E aí, o que você falou? Aí eu concordei com isso, mas aí eu fui buscar opinião com a minha mãe, né? Porque vai que era eu querendo ver, né? Deus me livre. Aí eu falei, mãe, ó, o Leonardo falou isso, 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 e eu concordo, mas eu não sei. Ela falou, não, Mariana, eu também concordo, eu acho que vocês têm algo resolvido, vão lá, conversa e boa. Eu falei, não, é verdade, vou ir. Aí a gente foi se encontrar, né? Nossa. Aí, né, o começo da parte que você me deu um beijo logo de largada na boca, não né? Foi, assim. Aí eu peguei, né, levei um docinho, sou esperto, né? E ele fala que não queria nada. Pra acalmar. Não, mas sério mesmo, não queria nada não. Queria só. Gente, a minha vida tava tão bacana, tranquila, solteirão. Eu tava na paz. Na paz. E outra, eu sabia que naquele momento a mãe da Mariana não gostava muito mais de mim, nem o pai dela, entendeu? Então eu teria que enfrentar o pai e a mãe dela, enfim. Aí nós paramos pra conversar, né? Começamos a conversar e aí eu fui pedindo desculpa, fui vomitando tudo aquilo que tinha dentro do meu coração, que tinha me magoado, contando as coisas da minha vida, falando pra ela. E aí eu pedi um abraço pra ela, né? Aí ela me deu um abraço, vou contar a minha versão, já que você não tá contando a sua. Não, Fui, dei um abraço nela. Aí ela me pegou e me deu um beijo. Não Vai, foi assim. continua. Não foi assim. Toda hora que ele conversava, ele sempre colocava a mão assim na minha perna e ficava se aproximando. Teve uma hora
que eu não sei o que a gente tava falando lá, que eu falei, mas você que terminou, né? Aí eu fiz assim, você que terminou, né? Aí ele veio pra me beijar e eu me afastei, porque, né, eu não queria voltar com ele, Deus me livre. Eu falei pra todo mundo que eu nunca voltaria com o Leonardo. Nunca. Falei pra todo mundo que eu nunca voltaria com o Leonardo. Nunca. Acabou com a Deus minha, me livre. acabou com a minha moral na praça, né? Aí ele veio pra me beijar, eu me afastei, né? E ele ficava ali, né? Só pegando a minha perna e não sei o que, e não sei o que, pedindo abraço e falando coisa fofinha, né? Aí teve uma hora que ele falou uma coisinha fofinha, a gente se abraçou e tal, voltei pro meu canto, a gente continuou a conversar. Aí ele falou uma outra coisa e aí, fim da conversa, eu fui abraçar ele, né? E aí a gente ficou pertinho assim um do outro. E aí a gente acabou se beijando. A gente. A gente. Não, fala a verdade, que você me deu o beijo. Não. Você já tinha admitido nisso. Eu me aproximei. Ela me deu o beijo, tá? E se não fosse ele, também ia encostar ao lado. Eu só apenas encostei. Tava ali meio milímetro, assim, ó. De Enfim, longura. aí ela me beijou. Aí eu peguei e falei assim, e agora? O que nós vamos fazer? Eu olhei pra cara dela, falei, e agora? O que nós vamos fazer? Aí ela falou assim, você quer... Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei, aí agora? A gente ficou se nós perguntando, e fomos agora? embora, né? Eu deixei ela na casa dela, conversei. Quando eu tava indo pra minha casa, nessa época eu já tinha um bola de fogo, né? Já tinha o carro, né? Meu carro próprio. Aí eu peguei e falei bem assim, cara, que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Eu também pensei. Minha vida tá ótima, A mesma- abençoada. Eu também. Eu pensava assim, ao mesmo tempo que era um misto de felicidade, né, amor? Exatamente. Era também um tipo assim, cara, não devia ter feito isso, isso aí. Agora eu vou ter que voltar. Agora vai voltar tudo sentimento, e aí lascou. Não, e pra mim, que eu tinha que enfrentar o pai e a mãe dela de novo. Não foi fácil. Mas eu também enfrentei ele. Quem conhece a Dona Vivi, comenta aqui no nosso... Quem segue a gente lá no Instagram, né? @SejaCéuNaTerra, conhece a Dona Vivi, né? E a Dona Vivi não queria me ver nem pintado de ouro com bronze. Eu tenho uns prints até hoje que ela me ameaçou de morte, entendeu? Mas são outras épocas, hoje a gente já se dá super bem, tudo certo, toca Céu na Terra aí juntos. Só que ela me ameaçou, né? Por quê? E aí a gente conversando, né? Deu 2 dias. O Leonardo já queria me ver de novo, eu queria ver ele, a gente precisava conversar, colocar os pingos no i, né? Aí a gente chegou lá. Que época boa, hein? Foi legal aquela volta. E aí a gente conversou, e aí a gente começou a se ver mais vezes. E nisso, tipo assim, os dois mundanos, né? Não, exatamente. Aí que vem outro ponto da vida, né? Porque dessa vez, o segundo namoro, a volta, né? O segundo namoro, a gente não rezou. Lembra que no primeiro a gente falou que a gente rezou, discerniu? No segundo a gente entrou 2 pessoas que estavam vindo do mundo totalmente regaçado, porque quem vive no mundo vive regaçado, tá? Quem não sabe o termo regaçado é quebrado, destruído, né? É o nosso termo aqui. E aí 2 pessoas do mundo que queriam viver a santidade entraram num namoro, tá? Aí, pra resumir a conversa, a gente voltou, o namoro não foi mais santo, não foi como foi no começo. O Leonardo mundano me magoou muito, coisas que eu não passei com ele no primeiro namoro, eu passei. Eu vinha no ritmo, né? Eu vinha no ritmo. E quando você vem no ritmo do pecado, pra você frear o pecado é muito difícil. Ele tinha minhoca na cabeça, não tinha um cérebro. E aí... Não pensava. Não, mas vamos falar da Dona Vivi, né? É importante. A Dona Vivi descobriu que a gente tava se encontrando. A Mariana mentia. A gente não se orgulha disso, tá? Mentia, A Mariana mentia que ia ver. e falava que ia pra missa, tinha vez. Isso doía meu coração, sabia? Até eu se confessei depois. Eu tudo também isso. me senti A mal, Mariana falava pra mãe dela que ia pra missa e nós ia sair juntos, Acho que teve uma escondido. vez só, né, que foi na missa. Então, E menti. olha só como que a gente começou torto, tá? E aí o que começa torto, termina torto. Nós não terminamos o namoro, tá? Mas com 3 meses que a gente tava no segundo namoro, com 3 meses, gente, a Dona Vivi ainda tava psicopata. E aí... Minha mãe tava doida. E aí,
A gente ainda, né, amor, decidiu abrir uma empresa junto. Eu apresentei a profissão que a Mariana usa muito na Céu na Terra hoje, apresentei a profissão pra ela. E ela amou a profissão, largou a faculdade de estética e começou a ser social media. Hoje a Mariana é social media da Céu na Terra. E só da Céu na Terra, né, amor, se Deus quiser, né? Então, o que aconteceu? Ela ia até. A gente montou uma sociedade. Eu, a Mariana e um terceiro, um sócio. E aí, Eu ia das 6 da manhã até 1 da manhã. essa agência de marketing digital era na Na minha sala casa. de baixo da casa dele. É. Então a Mariana tava todo dia na minha casa e Dona Viviane querendo matar os dois, a ponto de que o pai da Mariana chegou pra Mariana e falou: Olha, Pega suas coisas, vem morar junto. pega suas coisas, vai morar junto, é a melhor solução. Pelo menos sua mãe, né? Para de ficar doidinha. Exatamente. E aí foi um grande erro da nossa vida consentido, né? Concedido. Porque a gente sabe, sendo católico, vivendo tudo que a gente já tinha vivido, com A gente Deus. sabia que a gente ia estar no pecado. Exatamente. Mas aí a gente decidiu morar junto, tá? E aí a Mariana foi com a Matula lá pra minha casa, né? Chegou de mala e cuia. A gente conversou e a gente comunicou a Dona Vivi, tá? Mas foi legal, que depois que a gente comunicou, foi se acertando as coisas, ela foi se acalmando e tudo mais. Só que a grande dor nossa de morarmos junto e viver em pecado é que a gente tinha vergonha até mesmo de ir na missa, tá? Olha, eu confesso pra você, Verdade. eu não tenho vergonha nenhuma das pessoas da igreja, o que vão falar se a gente tá morando junto. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu não tô nem aí pra opinião das pessoas, pra que roupa a gente usava, se era roupa de marca ou não, tá? Só que, A gente sentia vergonha de Deus, de Jesus. eu ia falar isso, a gente sentia vergonha de Jesus e era uma dor imensa não poder comungar. Só que a fé, ela também é baseada na alegria e na razão. Então, se você tem fé, você tem que saber, tem que ter discernimento que você tá errado. E um dia a gente sempre programa nossas coisas tudo, né? Eu falei pra Mariana assim, e aí nós não rezávamos, nós não íamos na missa, íamos como Dudá. E se você não vai na missa no domingo, você tá em pecado mortal, tá? Você não pode sequer comungar. E aí eu falei pra Mariana um dia, eu falei, velho, não aguento mais ficar longe de Deus, não. Porque quem Tava conhece, incomodando nós dois, né? quem conhece a Deus, não sempre quer estar Tá perto. errado. Aí a gente começou aumentando nossa vida de oração, né? Começamos a ir no domingo ir na missa todo domingo. A gente começou a meta também de rezar o terço também todos os dias, mas a gente rezava assim. Hora outra, hora não. E aí foi quando a gente se comprometeu em rezar o terço na Céu na Terra, Aí né? foi a virada mesmo de chave, foi no cursilho. A Onde Mariana. eu fui fazer o cursilho. Todos os cursilistas aí que não deu like, mas está assistindo, dá like, porque a Mariana não concordava com o movimento cursilista. Não era um movimento Falava assim, que não gostava. Não era um movimento, era porque lá em era Não fala o nome da cidade, gente. Mas tá, vai. Só coloca um pi ali. Tá. Lá na cidade, a galera era muito ruim do cursilho. Muito panelinha, muito tipo assim, uma galera assim, bem metida assim, né, amor? Exatamente. Só que não é só no movimento cursilista, tá? Em todos os movimentos, e até mesmo dentro da Santa Igreja Católica, há as panelinhas, há pessoas que têm intimidade com umas, com outras, não exclui. Só que muita gente me pergunta isso dentro do Instagram, dentro do YouTube, dentro do WhatsApp. Eles reclamam, mas fulano de tal fez isso pra mim, fez aquilo pra mim. E a pergunta, o que eu falo pra eles é reto e direto. Você vai pro movimento não é pelas pessoas, você vai pra igreja não é pelas pessoas que estão na igreja, porque a igreja é cheia de pecador. A igreja foi feita para os pecadores. Você vai por aquele que está dentro do sacrário. É por isso que você vai para a igreja. É por isso que você participa dos movimentos. Só. Então quem vai, quem foi, quem fez pra você, que deixou de fazer, é uma falta de vergonha, né, amor? Você abandonar a igreja por causa de pessoas. Exatamente. Quando quem tá lá dentro do Santíssimo te amou infinitamente, te ama até hoje. Tá? Então, só falando do movimento, né? E aí eu fui pro cursilho, fiz o cursilho, né? E lá eu me abandonei em Deus, né? Falei, cara, eu não quero mais viver desse jeito, não aguento mais viver em pecado. Eu abandonei, o que mais me doía era porque eu conhecia a verdade, eu sabia o que era andar na graça, né? Eu sabia o que era viver com Deus.
E viver sem Deus não vale a pena. Não E vale. aí fiquei muito mal no cursilho, né? Porque daí parece que a gente enxerga mais ainda, né? A situação que a gente vive. E aí eu saí do cursilho, né? E aí a gente conversou, teve uma outra conversa, teve uma né? outra conversa e foi E aí a gente decidiu mesmo, sabe? Nós decidimos, vamos falar assim, não, então vamos casar, né? Vamos legitimar a nossa união em Deus, porque né? a gente já não tinha mais dúvida, né? Exatamente, já tava morando junto, já tava vivendo bem e tal, se amava, né? Já sabia. Já se conhecia há muito tempo, então a gente... Exato, porque assim, é que nem eu falo, né? Eu e a Mariana, eu sempre falo isso pra Mariana, a gente parece que viveu 20 anos junto, porque nós tivemos várias experiências juntos, né? Então a gente decidiu, né, se casar. E aí a gente não ia fazer uma festona, só que a gente ia fazer um negócio bacana, porque nossa vida financeira tava indo assim, ó. Tava muito, muito bom. Só que quando a gente decidiu casar, adivinha o que aconteceu? A vida financeira fez tchup, pra baixo. E aí começou a surgir imprevisto, começou a não dar certo a nossa sociedade, a Mariana começou a ficar frustrada, levamos um calote de muito dinheiro, Saímos da empresa, desfazemos a sociedade, perdemos clientes que nós não imaginávamos que nós íamos perder. Então, quando foi chegando próximo do nosso casamento, a gente tinha nada. A gente não tinha dinheiro. E aí, mais uma vez, era assim, Deus falando assim, e agora? O que esses benditos vão fazer, né? O que esses abençoados vão fazer? E todo mundo falava, adia o casamento pra vocês fazerem algo legal, junta um dinheirinho, deixa pro ano que vem. Nosso casamento foi em dezembro. E aí a gente olhava um pro outro e falava, não, a gente vai casar, a gente tinha a decisão convicta, porque eu falei assim, e o grande problema de tudo isso foi que a gente já tinha convidado geral, a gente tinha convidado todo mundo, só que no primeiro convite a gente não falou que ia fazer festa, a gente convidou para a cerimônia do matrimônio, e eu falei, amor, vamos fazer, quem gosta de nós vai vir pro nosso matrimônio, quem não gosta, que queria vir pra festa, e aí isso aqui serve para você, que está namorando, está em pecado, ou você que está já amaziado, né, que fala, amor, amaziado, mas está esperando o momento certo para fazer uma festona no seu casamento. Vou te dizer, vou até falar perto do microfone aqui. Momento certo para o casamento não existe, tá? Você nunca vai estar preparado para fazer a festa dos seus sonhos, talvez. Só que você precisa legitimar a sua união, tá? O que importa é o sacramento, não a festa. Exatamente. E hoje o mundo virou matrimônio, tá? O que importa hoje para as pessoas é a festa. Só que o casamento é o matrimônio, tá? E o mais importante de você legitimar a sua união ou já se casar com seu namorado é o matrimônio. Não ligue para o que as outras pessoas vão falar de você. Porque aí agora vem o nosso testemunho, né? Então nós decidimos, mesmo que nós não estava quebrado, tá? Porque quem quebra é aquela pessoa que nem consegue pagar as próprias contas. Nós não estávamos quebrados, mas estava muito difícil financeiramente. E aí eu falei pra Mariana, amor, eu não me importo o que os outros vão pensar da gente. Vamos se unir, vamos ficar bem perante Deus, que é a opinião de Jesus, de Deus que nos importa. Vamos casar. Nós não desmarcamos nada, não mudamos nada. A gente só foi riscando as coisas que a gente gostaria de fazer e não poderia fazer. E aí, eu vou falar agora com os homens, né? Pra mim, eu sempre fui um cara com ego muito alto, né? Colérico, né? Sempre fui uma pessoa de muito ego. E não vou mentir pra você, tá? Que não doía em mim não dar a festa dos sonhos pra minha esposa, pra Mariana. Doía, porque, tipo assim, eu queria um bacana, queria que ela tivesse fotógrafo, né? Queria que fosse, tipo assim, que ela se sentisse feliz, queria dar a festa dos sonhos. Só que, por mais que me doía no meu ser humano, eu precisei e tomei a decisão de levar o matrimônio à frente. Por quê? Porque se um de nós dois morresse naquele momento, a salvação com certeza não viria. Porque nós estávamos vivendo em pecado mortal. Leonardo, você está se auto-julgando? Não estou me auto-julgando, mas eu sou um ser pensante e tenho discernimento de saber que Jesus veio no mundo, deixou um monte de instrução, a gente não estava seguindo as instruções que ele deu, e se nós morrêssemos, a gente não estava seguindo a instrução que ele deu. Tá entendendo? E o que mais doía não era nem eu morrer e eu ir pro inferno, mas pensar no Leonardo. E eu pensar na Mariana, entendeu? Gente, que medo de, tipo assim, ele
acabar acontecendo alguma coisa e ele ir pro inferno por minha causa, por mim, Por ego, sabe? por egoísmo, né? Nossa, eu me sentia muito culpada. Então, dessa forma, eu como homem, tava com meu ego ferido, né? Só que eu mantive o meu propósito com Deus. Nós iríamos casar no dia 3 de dezembro, tá? E aí foi entrando outubro, novembro E as coisas só piorando. e as coisas só piorando pra nós, A entendeu? gente teve Era, que sair até mesmo da era muito. casa que a gente morava. Moramos Exatamente, com a nós minha moramos. mãe Olha, um tempo. eu, né? O meu ego como que foi destruído, como que Deus foi me quebrando pra ir me lapidando um homem melhor. Só que eu falei assim também que aí nós fomos vendo o quanto que Deus nos amava, porque o nosso casamento ia ter só o matrimônio mesmo. E E até nem aí não frente ia da igreja. isso, e não ia ter foto, nada, você tá entendendo? E aí aqui nesse vídeo já fica os agradecimentos às pessoas que nos ajudaram. Um dia eu já tava, olha, por aqui de dívida não, de coisas pra pagar, trabalhando, cliente saindo, e meu pai foi lá falar assim pra mim, lá na nossa casa, né? Me lembro como se fosse hoje. Meu pai falou assim: rapaz, mas aí vem parente de longe, onde que eles vão dormir? O que que eles vão comer? O que que você vai fazer? E coitado do meu pai, eu entendo o lado dele, tava preocupado com as pessoas que iam vir. Só que eu não tava. Cada um se vira, se quiser vir, se vira, né? Porque, gente, as pessoas, elas são adultas, elas têm capacidade de se virar. E eu tava pensando no momento do matrimônio. Só. Tá entendendo? Só que aí as coisas foram se encaminhando. Deus foi cuidando da gente. Foi muito maravilhoso. E aí a gente até vai fazer uma playlist aqui, né, amor? Desmembrando o nosso casamento, como que foi. Aprofundando mais nessa história. Bom, bem resumidamente, né? A gente ganhou um coffee break. A gente ganhou um coffee. Eu ia falar isso, mas não. A gente fala do coffee break, né? Aí não ia ter festa. A gente decidiu não ia ter festa. No início a gente ia fazer um coffee break. Depois não deu nem para o coffee break. Olha, cancela tudo. Nós íamos pagar, né? A gente vai entrar de terno, de vestido e ter aliança. É o que importa. Não e tinha boa. dinheiro pra comprar Não aliança, tinha. mano. Nossa, E agora. aí, o cara que Eu deu... até me emocionei agora, mas sério mesmo. Eu não tinha dinheiro pra comprar aliança, né? E aí a preocupação. Só que assim, nesse ponto eu ponhei no modo automático, né? Eu falei assim, cara, seja o que Deus quiser. E aí foi aparecendo um site pra eu criar, e eu criei o site do mesmo cara que deu o calote, mas essa parte, ele pagou a parte do site, entendeu? Eu corri lá, comprei aliança, fiz uma surpresa muito bonita. Isso nós conta lá, mas eu não tinha dinheiro pra comprar aliança, tá? E foi aparecendo os serviços. Coffee break, vai, te interrompi. Aí o coffee break a gente cancelou também. Só que daí eu comecei a perceber a minha mãe estranha, sabe? Meio que minha mãe não consegue mentir. E aí eu dei um apertinho nela e aí ela me contou que ela tava fazendo, tava armando com a minha tia um coffee break. Pra Também, depois do casamento, surpresa conosco. Aí meu pai também chamou nós lá e falou assim. Não, posso dar Porque assim, a isso. nossa família também é humilde, tá, gente? Nossos pais não é aqueles pais que pagaram a festona pra nós, não. E eles também nunca tiveram, e nunca. Pai não tem obrigação de pagar festão pro filho, entendeu? Se o pai tem condições e quer de coração dá, beleza. Agora, se não quer, não dá. E eu lembro que meu pai e minha mãe chamou lá e falou: Ó, eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui, compra uma pizza, uma coisa depois. E aí, eles, né? Convidado também deu dinheiro de presente pra gente Exatamente. Deu passar a mais lua de R$ 1.500. mel. Teve mil reais ou Mil. 1.500? Teve R$ 1.000. E as pessoas, assim, foi acontecendo, sabe? Foi simples. Foi natural. Foi natural a preparação do nosso casamento. Aí, o fotógrafo, gente, cara, Otamir, tá? Eu vou deixar o arroba dele aqui, melhor fotógrafo, ele é muito bom mesmo. Ele E um doou, dia, eu conversando com ele, eu falando assim, cara, quanto que for assim, quanto que era, só pra ver, né? Aí ele falou, não, é X tantos reais, e eu conheci ele em um projeto que a gente trabalhou junto, né? Ele é fotógrafo e filmmaker. Falei, cara, vou casar e não tenho condições de pagar. Falei, fui real pra ele, né? E aí, quando eu falei isso pra ele, eu tinha a intenção de a gente permutar serviços, né? E eu trocar o serviço dele pelo meu, porque já pensou a Mariana noiva? Mulher tem muito isso, gente, de querer foto, de tudo mais. E o Otamir falou assim, Leonardo, eu cobro R$ 3.000 pra fazer X, eram umas coisinhas lá. Falei, Otamir, não, deixa quieto, eu não tenho. O Otamir me mandou mensagem, falou assim, Leonardo, eu vou dar pra Ele você. falou até pessoalmente, falou, não, eu vou
vou doar pra Foi vocês. pessoalmente? Foi. Ah, foi no escritório da Foi no Vi, né? escritório da Vi. Aí ele falou, não, eu vou doar pra vocês, eu vou lá. E aí ele falou assim, só paga a minha passagem, porque ele morava em outra cidade. Paguei a passagem, o cara tava lá, tirou as fotos, né? Como a gente não tinha cerimonial, a gente errou muito, né? Lá no vídeo do nosso casamento, quando a gente vai ensinar você a fazer um casamento simples, né? Como o nosso. A gente errou porque não tinha cerimonial, então a Mariana não conseguia tirar as fotos do jeito que ela conseguia. Só que o que a gente quer tirar de lição de vocês, aqui do nosso casamento, é que a gente já tá chegando ao final desse vídeo, mas é que se você tá amaziado, você só precisa de Deus, só vai, tá? Confia em Deus. Marca a data e vai. Convida as pessoas que são do seu coração e vai, tá? E eu não gosto de pedir, eu odeio pedir, porque eu também não gosto que me peçam, né? Mas assim, eu não pedi nada perante Deus, eu não pedi nada. E as pessoas, elas ajudaram, sabe? Através do Espírito Santo que chegou nela. Até mesmo no nosso casamento, a nossa máquina de lavar roupa, a gente comprou com a gravata, com o dinheiro da gravata que nós cortamos lá. Luiz Grendene também, um abraço, meu amigo, tio Gilson, meu irmão João Victor, que na hora da gravata lá, fizemos uma festa, eu molhei a camisa, foi suado, né? Mas a gente conseguiu arrecadar um dinheiro bacana para comprar uma máquina de lavar roupa que a gente não tinha. Então pode ficar tranquilo que Deus vai providenciando tudo na sua vida, né? E hoje, no momento que a gente grava esse vídeo para você, a gente não contou a história do Ariel, a gente conta num vídeo separado para vocês. Mas hoje, né, a gente tá com quantos meses de casado? 5? Vai fazer 5. Estamos indo para 5 meses de casado. Inclusive foi ontem, tá? Inclusive foi ontem. Parabéns, meu amor, por 5 meses de casado. Eu também não, na correria. Inclusive foi ontem que nós fizemos 5 meses de casado. E assim, a gente já teve altos e baixos e a gente ainda tá no baixo desses altos e baixos da vida, dentro do nosso relacionamento, quando se trata na parte financeira, na parte de conforto. Mas a gente vive muito bem como marido e mulher. E Deus só vem abençoando a gente. Tem tanto abençoando a gente. Quer falar, amor? Que agora nós estamos esperando um baby, né? Nós estamos esperando um bebê, tá indo para 3 meses de gestação, tá? E nos próximos vídeos talvez você veja ele chorando, ele ou ela, a gente não sabe. Ver ele ou ela aqui. E assim, a nossa história foi um pouco longa, porque foram vários anos compacto nesse vídeo aqui, bem conturbados. A gente contou pra você os melhores momentos, os piores momentos, como que Deus agiu na nossa vida, porque através do nosso testemunho, a gente tem certeza que a gente tocou o seu coração ou de outra pessoa nesse momento para caminhar com Cristo, para ser céu aqui na terra, entende? Então, dessa forma, o nosso casamento... Você não terminou de falar do Ariel, né? O Ariel, gente, pra quem não entendeu o que o Leonardo falou, porque no tempo que a gente tava amaziado, nós ficamos grávidos, né? E acabamos perdendo o neném. E aí foi um momento bem complicado também, mas que a gente não contou aqui, a gente vai contar detalhadamente num outro vídeo. Em outro vídeo, né? Então, o Ariel é o nosso primeiro filho, tá? Nosso filho mais velho. Filha, né? Filha, a gente não sabia ainda. A gente perdeu ele com 2 meses, né, amor, de gestação. E foi muito barra. Só que é uma história muito complexa também, muito longa. E a gente dá um testemunho aqui pra você também, porque foi um momento de conversão pra nós, tá? Essa perca do nosso filho também pode ser momento de conversão pra você. E mais uma vez, as coisas ruins da vida, elas não são ruins. Depende do ponto de vista que você tá vendo. E muitas vezes, Deus quer falar com você, tá? Você só não consegue ouvir Ele porque você tá num turbilhão de coisas e tá olhando pro lugar errado, tá? Então essa foi nossa história, como que a gente se conheceu, como que a gente namorou, como que a gente casou e um pouco da história do nosso casamento. Vai ter uma playlist aqui, se você tá assistindo esse vídeo agora não tá gravada, fica tranquila, tá por aí, tá? A gente contando e o passo a passo como que você faz para ter um casamento simples, mas um casamento, um matrimônio. Quando você verdadeiramente olha
para Deus dentro do seu relacionamento, né, meu amor? Seja você namorado que vai casar ou seja você uma legitimação, tá? Gente, espero que você tenha gostado da nossa história. Quer ponderar mais alguma coisa, meu amor? Nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus e salve Salve Maria. Maria!